Fala, intelectualizantes, tudo bom com vocês? Aqui é a Helena. Eu sempre trago uma palavra de reflexão para vocês, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra emocional, uma palavra psicológica ou de conhecimento, né? A gente sempre está aqui para fazer de vocês pensarem em algo melhor sobre a vida, ainda que a gente saiba que tá tudo aí, os sinais estão aí, tá tudo muito difícil, mas tem como a gente se manter, entre aspas, assim, íntegro e pelo menos com a nossa mente saudável com relação a tudo que a gente está vivendo. Eu sou teóloga, eu sou formada em teologia, tenho vários cursos na área de relações humanas e estou me fazendo uma pós-graduação agora em terapia cognitiva comportamental. Sou terapeuta floral, trabalho com relações humanas, né? E sou encantada pela mente humana, ainda que, né? Então nada me faz desistir com relação a esse mistério que é a nossa cabecinha. Eu vou deixar um salmo que eu sempre falo, gente, não, você não é obrigado a crer e nem pensar com a minha cabeça e nem com a minha fé, você não é obrigado. Mas é interessante a gente pensar também pelo ponto de vista de conhecimento e pelo ponto de vista histórico, tudo que eu trago. Se você não crê, pelo menos leia como uma reflexão, é como a gente lê um conto, como a gente lê Saint-Exupéry, como a gente lê Shakespeare, como a gente lê alguns livros seculares, e a mesma coisa, se você não crê na Bíblia, você entenda como um livro secular. Olha que interessante o Salmo 23, que todo mundo conhece. Se você é espírita, católico, macumbeiro, seja lá o que for, eu respeito você do jeito que você é. O Salmo 23 é super conhecido, em algumas casas a Bíblia fica aberta no Salmo 23 ou 91, mas hoje o que eu vou trazer aqui é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Imagina aquela ovelhinha, né, repousando em pastos verdejantes, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Quer dizer, o Senhor nos traz o descanso na hora em que solicitamos e que precisamos, porque Ele é o nosso pastor. Ele guia as ovelhas, né? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e por amor do teu nome. Por que Ele diz isso? A ovelha, ela é um animal que escuta muito pouco. Ela é muito boazinha, ela é fácil de ser guiada, no entanto, ela se assusta muito fácil, né? Ela tem uma facilidade grande, qualquer coisa ela se assusta, então ela pode sair correndo, ela pode dar uma caminhada, vamos dizer assim, sair correndo, se precipitar, cair num precipício. Para quem não sabe, né, as ovelhas, elas não só pastam em pastos verdejantes, não. Antes de chegar no pasto verdejante, o pastor, ele sai passeando com ela por lugares áridos, porque ele quer que ela conheça todas as nuances da caminhada que ele quer colocar a ovelha, né? Ele faz isso com a ovelha, que a ovelha ela é muito ensinável, então ela precisa ser ensinada a caminhar por onde o pastor for, para que ela nunca se sinta perdida, ao mesmo tempo que ela se perde com qualquer barulho, com qualquer coisa. Por isso que ele diz aqui, ainda que eu ande, aí mais embaixo, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do teu nome, por amor do teu nome, por amor do pastor, né? As ovelhas são guiadas por amor, porque elas têm um afeto muito grande por aqueles que dão carinho, aqueles que dão afeto. Você sabe que os pastores pegam ovelhas no colo, então você sabe que o contato gera afeto, principalmente o animal e principalmente a ovelha que não tem maldade, ela não tem maldade. Tá? Vamos lá. E ela não tem um campo de visão aberto, ela tem um campo de visão muito limitado. Então, quando ela se assusta, ela parte em frente. E geral sempre ela cai no precipício, né? Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias ou para sempre. Né? Esse salmo aqui, primeiro que foi escrito por Davi quando ele estava rodeado
no Oriente Médio, ele estava rodeado por seus inimigos no alto de um monte e à noite ele estava num oásis. E observando, naquilo que ele observava a lua, as estrelas, ele ficava imaginando como ovelha. Ele fazia uma comparação entre a ovelha e a vida do ser humano. Muitas vezes a gente se coloca num lugar, né, num lugar de pureza, num lugar de confiar em alguém e de repente você é cercado, mas você ainda assim você está no oásis. Esse texto aqui, ele ganhou sua grande legalidade no ano de 1993, quando foram encontrados pedras talhadas com alguns salmos escritos e confirmada por vários, né, pelos arqueólogos e confirmados pelo teste do carbono e uma série de outros testes, que ele era realmente escrito no período de Davi, que é mais ou menos entre 1000 ou 700 anos antes de Jesus, vamos botar 1000 anos. Ele foi um rei que existiu, ele foi um grande juiz, existiu na terra de Israel, e você pode procurar qualquer livro de história que está lá. Então eu não estou falando de fé, eu estou falando que está lá. E ele usava, por ele ter sido um pastor de ovelhas, ele fazia muito essa comparação da ovelha com o seu líder e com o seu pastor. O que isso quer dizer? O que ele quer falar? Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte está citado em Josué 1, capítulo 15, versículo 7, que era um lugar muito árido e onde todas as dificuldades, o povo quando passava por aquele vale, era conhecido como vale de sangue, como vale de lágrimas, por vários motivos, né? Conta-se a história da meteorologia antiga, vamos falar de arqueologia, vamos falar de algumas coisas, que era um vale que era como... Você já viu uma tromba d'água? Igualzinho, o Vale da Sombra da Morte, você estava passando ali, de repente caiu uma chuva ao sul ou ao norte, saía descendo e atropelava tudo ali. E era conhecido porque alguns momentos do dia, os vales faziam uma sombra que deixava tudo seco e tudo árido. Então, assim, quem estivesse passando por ali naquela hora do dia poderia morrer até de sequidão da terra. Então, muitas coisas poderiam acontecer naquele vale da sombra da morte. A ovelha, se você não sabe, o pastor coloca ela para passar por vários momentos antes de chegar no oásis. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o caminho, lá na frente tu vai refrigerar minha alma. Por que ele disse isso? Porque na nossa vida, a ovelha é criada assim, você vai nascer e vai ser colocada junto com a sua famíliazinha, né? E pelo nível de pureza e pelo nível de aprendizado e de amor que ela tem com o seu pastor, o pastor ensina ela a andar por todos os tipos de terreno. Terreno árido, pedregoso, conhecendo as bestas feras, aplicando a correção, dizendo por onde ela pode ir, por onde ela não pode ir. E assim somos nós, gente. Durante a vida inteira, a gente é colocado em situações muito difíceis, mas... lá no final, o pastor, o que fazia com a ovelha? Por vocês terem tido sucesso nessa caminhada, eu vou botar vocês no oásis. Eu vou refrigerar a alma de vocês no final de todas as coisas. E elas ali haviam o que a gente chama de condicionamento clássico e operante, behavior, a gente entra na psicologia. Elas guardavam tudo aquilo que elas aprendiam quando elas encontravam aquele refrigera minha alma, aquele lago todo puro, e unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. A ovelha, ela por não enxergar bem, ela tropeçava muito e abriu muitas feridinhas na cabeça delas, né? E por andar em grupo, andar em bando, os insetos ficavam ali, sabe aquelas... Você já sentiu aquela mosquinha querendo entrar no teu olho quando você levanta de manhã? Às vezes você sai na rua para comprar um pão assim, meio nem lavou o rosto, aí fica aquele monte de bichinho na nossa cara, você tem que chegar em casa correndo e lavar o rosto para acabar com aquela perseguição. Assim eram elas. Então o pastor ungia a cabeça delas com óleo o tempo todo para que aqueles insetos não entrassem nos seus ouvidos, porque elas desenvolveriam um estado de loucura, né? Porque elas ficavam perturbadas, elas não tinham percepção e elas perdiam totalmente a percepção. Imagina você com um bicho no teu ouvido. A ovelha, ela sente 100 vezes mais aquele zumbido no ouvido e ela literalmente fica perturbada. Então, o pastor, ele pegava as 100 ovelhas, vamos dar o exemplo, e ungia, molhava a cabecinha dela com óleo, quantas vezes fossem necessárias, para que os animais e os insetos não a perturbassem de acordo com os machucados que elas ficassem durante a viagem. O que isso quer dizer para a nossa vida? Isso quer dizer que
mais importa a caminhada que eu vivo, mais importa uma coisa que meu psicólogo falava, mais importa tudo que você vive durante a caminhada e aprende, mais importa o teu repertório, todas as relações e tudo que você aprendeu do que o começo e o final. Aí a gente passa, vive atropelando tudo. Não. A ovelha, além de ser obediente, era bacana, era boazinha, amava o seu líder, amava o seu pastor. Em compensação, o seu líder e o seu pastor a amava. Isso deixa uma série de reflexões para a gente. Primeiro, esse salmo só foi confirmado como salmo mesmo verídico bíblico em 1993, que foi um achado arqueológico. Segundo, certo, a gente vai levar muita lambada da vida e muitos vales a gente vai passar. E terceiro, lá no final a gente sempre encontra uma resposta, há sempre uma luz no fim do túnel e há sempre um oásis para as nossas vidas. E os insetos que querem morder os machucados da nossa cabeça e da nossa mente e querem nos perturbar, o nosso pastor vem e molha a nossa cabeça com óleo, ok? Estamos entendidos com relação ao Salmo 23? Que essa reflexão possa ficar para a gente aqui de uma forma humanística, de uma forma espiritual, de uma forma fácil de ser entendida. Gente, eu estou aqui estudando, esse mês, se Deus quiser, eu me formo, mas eu não vou parar de estudar, eu continuo estudando neurociência, eu continuo fazendo um aprimoramento dentro da minha área de uma forma assim que eu amo, tá? Se precisarem de mim, em breve estarei atendendo, se quiser fazer um atendimento também virtual, é só me chamar aqui, a gente troca um papo, vou fazer consultas a nível popular e a gente vai poder trocar uma ideia. Quem sabe apenas numa consulta você não tira as suas ideias. Além de tudo, sou terapeuta floral. Se você tiver meio nervosinho ou triste demais ou alguma coisa, a gente pode também estar te dando uma luz com relação a isso. E se você não tem uma religião, não tem uma fé, seria bom que você pudesse ter, porque nos ensina isso aqui, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que existe, esse lugar físico existe, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lá no final, a tua vara e o teu cajado vão me consolar sempre, né? E se a ovelha se perde, gente, se a ovelha se perde, sai correndo, vai se precipitar, de acordo com o susto que ela tenha levado, sabe o que o pastor faz? Pega a elazinha, quebra a perninha dela, porque ela sai correndo desenfreada. Ele quebra a perna da ovelha para ela não correr mais, não se perder e não perder a vida, joga ela no ombro e carrega ela a viagem toda. Se forem 2, 3, 4 ovelhas, ele vai levando aquelas ovelhas até chegarem no final e cuida dela. Beijo, queridos. Fiquem com Deus. Façam uma análise aqui embaixo, que eu deixo aqui essa palavra não só para a vida espiritual, mas para a nossa vida pessoal, que é muito importante saber que melhor do que o começo e o fim é o que a gente vive durante ela. São as construções e o repertório que a gente forma durante a nossa caminhada. Amém? Beijo, fique com Deus. Até a próxima. Tchau!